Bom dia, cavaleiros e damas do Colégio Ângulo de Vinópolis, segundo ano, turma tão querida, tão amada. Já antecipo o meu beijo para vocês. Bom, na semana passada, né, nós nos comprometemos a fazer um slide, né, um PowerPoint com uma revisão que abarcasse todos os conteúdos da prova trimestral até então trabalhados, e também 2 vídeos, né, dividindo a revisão da prova em 2 partes. Com qual objetivo? Que não ficasse desgastante para vocês, que não ficasse cansativo, e ao mesmo tempo nós tivéssemos esse carinho de revisitar os conteúdos já trabalhados, né? Que a gente pudesse fazer uma revisão que nos direcionasse, que é o norte. Então aqui não é objetivo, não é ficar dando de bandeja a prova, muito menos ficar mastigando o conteúdo, não é isso. O objetivo aqui é que vocês tenham um norte, né? uma diretriz, um direcionamento de como está estudando para essa prova. Então, na semana passada, nós fizemos a correção do teste, né? Que falava sobre as orações coordenadas, né? E aí nós vimos até o mas, o porém, contudo, entretanto, todavia, no entanto, a conjunção adversativa. Vimos, né, que essa conjunção ela tem vários sinônimos, né, como porém, o entretanto, contudo, todavia, no entanto. Né? Vimos que o meu período ele pode ser composto por orações coordenadas assindéticas, que não têm conjunção, e coordenadas sindéticas, que são aquelas que têm conjunção. E aí nós passamos essa listinha aí para vocês, com todos os conteúdos que serão cobrados na prova trimestral, com muita tranquilidade, com muita segurança, assim como também, né, os conteúdos que serão cobrados no nosso simulado, né, no simulado que nós vamos ter aí a partir da semana que vem. Né? Então, é importante revisitarmos esses conteúdos aí, né? Então, nós já vimos os termos essenciais da oração, que são sujeito e predicado, tirando o sujeito, o que sobra é o predicado. E aí vimos, né, que nós temos sujeito determinado, quando eu sei quem ele é, que pode ser simples, com um elemento, composto com 2 elementos, implícito ou desinencial, quando eu reconheço a terminação verbal, indeterminado, quando ele está na terceira pessoa do plural, ou com verbo transitivo indireto ou verbo intransitivo mais se, e o sujeito inexistente, que não necessita de sujeito, né, porque a frase traz toda a significação. Aí um exemplo de sujeito simples, né? Alguém recebeu o resultado da redação? Quem recebeu? Alguém. O sujeito composto, José e Ana receberam o resultado da redação. Quem recebeu? O José e a Ana. O sujeito implícito, fizeste a inscrição para o Enem? Só pode ser tu, não está na frase, mas o verbo me conta quem é. Depois nós temos aí, ó, necessita-se de ações pontuais na educação. Quem necessita de alguma coisa, verbo transitivo indireto na terceira pessoa do singular, acompanhado de si, que é o índice de indeterminação do sujeito. A oração sem sujeito, olha, o verbo haver significando existir, o verbo fazer ou haver também indicando o tempo, os verbos que indicam o fenômeno da natureza, o verbo ser e estar indicando horas e datas. Aí depois nós falamos que o predicado, ele se organiza em torno do verbo. Aí eu tenho predicado nominal, verbo de ligação mais predicativo do sujeito, ou seja, mais característica do sujeito. O predicado verbal, qualquer verbo de ação, seja ele verbo transitivo direto, verbo transitivo indireto ou verbo intransitivo, né, acompanhado de seus complementos. Depois nós vimos, né, o predicado verbo nominal, que é o predicado formado por verbo mais um predicativo do sujeito ou um predicativo do objeto, correto? E aí começamos a falar sobre os termos de natureza nominal. O que são os termos de natureza nominal? São os adjuntos adnominais, que estão coladinhos ao substantivo, os complementos nominais, os predicativos do sujeito, predicativo do objeto, o aposto e o vocativo. Então, o adjunto adnominal nós falamos na semana passada. Né? Todo mundo que está coladinho no substantivo, adjunto adnominal. Pode ser o artigo, o numeral, o pronome. Já o predicativo do sujeito, ele é uma característica do sujeito, ele pode vir depois de um verbo de ligação ou ele pode vir também depois de um verbo transitivo indireto. Né? Então, por exemplo, vamos pensar aqui um exemplo bacana. Maria viajou preocupada. Ó, viajar é uma ação.
Preocupado é uma característica da Maria. Então, ela tem uma ação e tem uma característica do sujeito. O predicativo do sujeito ainda pode ser separado por vírgula, né? Corajosa, Maria nunca desistiu da luta. Então, corajosa é uma característica do sujeito. João, dedicado, obteve sucesso. Dedicado está caracterizando João. Já o predicativo do objeto, guardem bem, ao invés de ele ser uma característica do sujeito, ele é uma característica própria do objeto. Né? Então, eu sempre considerei excelentes as escolhas da banca. Sempre as considerei excelentes, ou seja, esse excelentes aí, ele é importante para a frase. Ele não vai sumir na frase, igual acontece, por exemplo, Ana lê bons livros, Ana os lê, pronto. Aí seria um adjunto. Mas quando o termo é necessário à frase, está completando, está acompanhando aí o objeto direto, ou objeto indireto, aí ele é um predicativo do objeto. O complemento nominal, ele é sempre um termo de natureza passiva, né? Então, ele é sempre o alvo da ação. Então, por exemplo, o amor é a natureza é amada. O amor à família é amada. Agora, se eu falasse o amor da família, a família que ama, aí seria simplesmente uma disjunta de nominal. Correto? E vê um exemplo interessante que, olha, a eleição do presidente. O presidente foi eleito, ele é o alvo da ação, então ele é o complemento nominal. Agora, a decisão do presidente, o presidente decidiu alguma coisa, ele é o agente, então é a adjunta de nominal. Correto? Deu para comparar aí a diferença? O aposto e o vocativo, vamos lembrar. Aposto, termo explicativo, ele vem entre vírgula. Né? Ele é sempre o termo que vem depois, ele é o termo que está separado por vírgula. O aposto, então um exemplo, Obama, ex-presidente americano. Ex-presidente americano está explicando o Obama. Então ele é um aposto, ele é um termo de natureza explicativa. Enquanto o vocativo é um chamamento, é a quem eu me dirijo. Eduardo, presta atenção, estou falando com ele. Né? As orações coordenadas, né, sindéticas, nós já falamos dela muitas vezes, né? Ela pode dar ideia de adição, de acréscimo, de soma, e tem como principais conectivos o e, o nem, mas também, o outro assim. As coordenadas sindéticas adversativas estabelecem ideia de contraste, de oposição, de ressalva. Quais são as principais conjunções? O mas, o porém, o contudo, entretanto, todavia, no entanto. As sindéticas alternativas estabelecem para nós ideia de escolha, de exclusão, né? Ou, ora, seja, seja. As orações coordenadas sindéticas conclusivas estabelecem a ideia de conclusão. Quais são os conectivos? O logo, portanto, o então, dessa forma. E as explicativas, que dão ideia para nós de explicação. Então, é o porquê, o visto que, o já que, uma vez que, né? Então, com esse passeio aí pelo nosso conteúdo, nós fizemos aí um breve direcionamento para vocês do que vocês devem estudar para a prova trimestral, com calma, com tranquilidade, né? Podem rever estes vídeos, rever os vídeos anteriores na íntegra, né? Que tem cada um desses conteúdos detalhadamente, com muita calma, com muita serenidade. Grande beijo, sucesso a todos!